Seja bem-vindo ao canal Vida no Jardim. Eu sou Lúcia Borges, paisagista. Nesse episódio, vou mostrar um pouquinho sobre iluminação de jardim, das plantas, do caminho e das áreas verdes. Venha comigo. Para cada tipo de jardim ou de situação, a gente tem uma sugestão para iluminação. Primeiro a gente tem que ver se é necessário iluminar algum caminho, alguma rampa, uma piscina, né? É importante algum degrau, um desnível, realçar esse desnível, realçar esse caminho para poder facilitar quem está usando. Então existem luminárias próprias para isso, como as luminárias de caminho, que a gente vai ver, como também outras luminárias que podem ser colocadas. Às vezes já vem isso na própria arquitetura, né? A casa, o arquiteto já fez isso. Como também eu quero iluminar, às vezes, é a planta, o canteiro, o jardim. Eu posso iluminar indiretamente com arandelas, que fica um efeito muito suave, muito gostoso. Como também eu posso realçar a planta. Se ela tem uma silhueta interessante, uma palmeira, uma planta que tem um contorno legal, vale a pena iluminar, às vezes de baixo para cima, e realçar essa silhueta. Para isso a gente tem os spots, refletores, embutidos de chão, que dão um efeito bem interessante. Uma dica preciosa aí é cuidado para não ofuscar a vista das pessoas. Então, na altura do poste, nesse jato, nesse foco da iluminação focal, do spot, do refletor, cuidado para não direcionar para o olho de quem está observando, quem está passeando, quem está contemplando o jardim. A iluminação no jardim pode ter várias funções. Uma das funções é iluminar mesmo, para a gente poder utilizar o jardim ou o espaço que está o jardim. Eu estou numa praça, um parque, que está iluminado. Nós não estamos vendo ponta de luz não, mas o ruim é quando a iluminação ofusca a visão. Então a gente está aqui andando e esse poste está na altura do meu olho, né? E não é uma coisa tão interessante aí para a gente ficar perto e olhar tão perto. Se a função é iluminar o caminho, que o caminho seja iluminado, não o olho da gente. Não, mesmo que a lâmpada seja fraquinha, ela ofusca a visão. E a gente perde um pouco do sentido desse jardim. Então é interessante, às vezes, utilizar poste mais alto, né? Como é o caso de outras situações que vamos ver. Se a ideia é clarear geral o espaço, sem focalizar planta nenhuma ou mesmo o caminho, às vezes essas luminárias com postes mais de uma lâmpada, né? Aqui a gente tem 3 lâmpadas, são bem interessantes. Eu clareio geral e consigo utilizar essa área noturna, né? E interessante disso aqui é só preocupar com a altura que esse poste está, que essas lâmpadas estão, para quem estiver andando no caminho não ofuscar a visão. Aqui essa iluminação de caminho está bem interessante. É uma luminária embutida na lateral, no muretinha que tem esse caminho. É uma entrada de carro, também de pedestre, e a luminária está embutida na parede. Se a gente vira para a lâmpada, a gente realmente ofusca, mas a ideia é você subir e andar, né, em direção à entrada da casa e não perceber essa luz. Realmente a luz está fazendo esse papel de iluminar o caminho. Aqui a gente tem uma variedade na tonalidade da lâmpada. Isso pode ser proposital ou acidental, mas é um efeito bem interessante também. Essa luminária é aquela solar que acende quando a luz abaixa, né? Quando não é ligada a energia elétrica, e quando a luz do sol vai embora, ela acende e ela recarrega com a energia solar. Mas é uma luz bem fraquinha, a ideia é só de pontuar o jardim, deu até um efeito bonito aqui no chão, mas não está iluminando muito não. O caminho onde eu estou está bem escuro, mas é um pontinho de luz no jardim. Aqui de novo uma luzinha mesmo de contorno, a gente só está vendo os pontinhos de luz, é um caminho, também energia solar, luz bem fraquinha, mas pontual, direciona quem está andando no jardim. Esse também é um mini poste que está jogando a luz para baixo. Dá um efeito bem interessante também. Ele tem umas aletinhas e direciona a luz para baixo sem ofuscar a visão. Essa iluminação aqui é fantástica porque a luz, eu ando pertinho da luz e não vejo essa luz propagada, porque ela está jogando totalmente para o chão, né? A iluminação está iluminando o chão mesmo. É uma função que tem essa iluminação noturna, né? Essa luz, esse auxílio que a gente tem no caminhar no jardim. E não ofusca, eu estou passando em frente e a luz não está rebatendo no meu olho, não me machuca o olho. Está perfeito. Uma das iluminações interessantes também são arandelas, né? Aqui está numa parede de uma varanda
E as arandelas criam um efeito interessante, são luminárias de parede. Lanternas, às vezes umas tartaruguinhas são também chamadas de arandela, mas hoje em dia tem designers interessantíssimos que dão desenhos, que contornam o jardim. A gente não está vendo o jardim iluminado, mas a gente está vendo ele contornado de luz. É uma iluminação um pouco mais indireta, pena que no vídeo não dá para mostrar um pouquinho desse detalhamento que tem essa iluminação. Aqui a gente tem outra arandela, um estilo diferente, mas a gente está percebendo uma folhagem de baixo, um pouco do contorno do jardim. É essa a função da arandela mesmo, né? Para contornar de luz, a gente poder perceber o entorno sem direcionar a luz a alguma planta específica, sem criar sombras ou focar alguma planta ou escultura no jardim. O bonito da iluminação é poder brincar com as plantas, com as formas das plantas, com as cores. E no caso da iluminação do jardim, às vezes quando a gente ilumina a copa, a gente percebe essa copa de uma maneira diferenciada. Aqui a gente está vendo um pouco sobre da cerejeira que está florescendo nessa época, suavemente iluminada, né? Dá um efeito muito. Aqui a gente tem uma iluminação, coloração verde numa caizuca. Não dá para perceber no vídeo toda essa forma da caizuca, uma caizuca já grande, já adulta, mas é uma proposta bem legal. Tem gente que gosta de colorir. Aqui está muito interessante porque a caizuca é verde, já um verde escuro, e ela foi realçada, esse tom verde escuro, à noite, né? Então é um efeito bem legal. Também uma luminária embutida no chão. Ali já a iluminação natural, a cor da lâmpada natural, iluminando o maciço de nandinas. Muito interessante também. A iluminação está no chão, embutida na grama, e a gente só percebe essa luz quando acende, né? Dá um efeito bem legal. Essa arvoretinha aqui está iluminada por um refletor, que tem a função de direcionar a luz. Está posicionado no chão, não sei se dá para ver daí, mas é uma luz muito forte, que está direcionando a luz para a árvore, né? À medida que a árvore vai crescendo, ela vai podendo aumentar a potência também. Pode ser feito com spot, como pode ser feito com refletor. Uma palmeira traquicarpus iluminada também, um spot que está colocado bem pertinho dela. Está iluminando a lateral, a gente está vendo a parte, né, entre a luz e a sombra. E a brincadeira da sombra e da luz na folha fica muito bonita. É uma iluminação focal. Olha que linda que ficou essa jabuticabeira, iluminada também com essa iluminação focal de baixo para cima. Às vezes feita com spot, às vezes feita com embutidos no solo, refletores. Muito interessante. Spot, finco, espeto é o nome dessa luminária, que é um spot mesmo, é uma lâmpada que vai ficar exposta. A lâmpada quase sempre é uma lâmpada própria para jardim, ela tem um reforço, é a lâmpada par. Pode ser de LED, pode ser halógena, incandescente, é uma lâmpada bem interessante aí, mas tem que ser essa reforçada para tolerar a chuva, a rega, sem se molhar e ela estiver acesa, ela não vai estourar. A lâmpada comum, a incandescente comum, ela vai chegar a estourar. O interessante do spot é que eu posso criar efeitos variados, é meio coringa. Jogo a luz para baixo, jogo a luz para a planta, crio cenas que eu quero, ilumino a planta que eu quero, o efeito que eu quero. É uma coisa bem interessante aí. Posso jogar na parede, criar um efeito como arandela. Posso ter várias características de iluminação com spot. É uma luminária que é pouco aparente, ela fica bem rente ao chão, tem essa facilidade, o preço dela também não é caro e dá para fazer bastante coisa aí. Mas ela sobressai da grama, diferente dos embutidos de chão aí que ficam bem camuflados, bem discretos durante o dia. Mas pode ser também uma excelente opção para iluminação focal ou de caminho, ou criar um efeito diferenciado. Aqui a gente tem uma anolina iluminada por um spot. O spot está um pouco mais afastado, mas está pegando a planta por inteiro. E aí, ficou com alguma dúvida? Me pergunte, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e até a próxima.